Há um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra. É aquele que mora dentro de nós quando carregamos um peso que ninguém vê. Não são apenas os problemas que nos machucam, é aquilo que guardamos trancado no peito, aquilo que temos medo de olhar, de nomear, de confessar. E aí está o mistério. A fé verdadeira não nasce quando tudo está resolvido. Ela começa exatamente quando ousamos dizer o que sempre tememos admitir. Você já sentiu esse aperto? Aquela sensação de que existe algo em você que precisa ser dito, mas as palavras ficam presas na garganta. Talvez seja um medo, uma falha, uma vergonha. Talvez seja a confissão de que você não aguenta mais fingir que está bem, que não está tão forte quanto aparenta, que a máscara está pesada demais. E enquanto você esconde isso, enquanto engole as palavras e finge que está tudo sob controle, algo dentro de você vai morrendo aos poucos. Certa vez observei alguém, vamos chamá-lo de Pedro. Ele era daqueles homens que sempre tinham uma resposta pronta, um sorriso ensaiado, uma palavra de encorajamento para os outros. Mas quando a noite caía e as luzes se apagavam, Pedro enfrentava um tribunal silencioso dentro de si mesmo. Ele tinha medo de admitir que estava perdido, medo de confessar que não sabia mais orar, medo de dizer que, mesmo cercado de pessoas, se sentia completamente sozinho. E esse medo se tornou uma prisão mais forte que qualquer corrente. A verdade é que todos nós temos esse lugar secreto, aquele canto escuro da alma onde guardamos o que não queremos que ninguém veja. Pode ser uma dúvida sobre Deus, pode ser uma raiva escondida, pode ser a confissão de que você falhou, que decepcionou, que não conseguiu. Pode ser o reconhecimento de que você está cansado de lutar, cansado de acreditar, cansado de tentar. E quanto mais tempo passa, mais esse segredo pesa. Porque ele não é apenas uma informação escondida. Ele é uma barreira entre você e a liberdade. O salmista Davi conhecia essa luta. Em Salmo 73, 26, ele declara algo extraordinário. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Repare na honestidade brutal dessas palavras. Ele não começa dizendo estou forte ou tenho fé inabalável. Não. Ele confessa, eu estou desfalecendo. Minha carne está fraca. Meu coração está falhando. Mas é justamente nessa confissão radical, nessa admissão de fragilidade, que ele encontra Deus como fortaleza. Veja como isso é revolucionário. Não foi quando Davi fingiu estar bem que ele encontrou força. Foi quando teve coragem de dizer, eu não aguento mais. Eu estou caindo. Eu preciso de ti porque sozinho eu não consigo. A fé verdadeira não é a ausência de fragilidade, é a confissão honesta dela. É olhar para o espelho da alma e dizer o que realmente está lá, sem máscaras, sem filtros, sem medo do julgamento. E então surge a pergunta que muda tudo. O que você tem medo de admitir? Qual é essa verdade que você esconde até de si mesmo? Talvez seja a admissão de que você está com raiva de Deus por algo que aconteceu. Talvez seja confessar que você não sente mais nada quando ora. Talvez seja reconhecer que está vivendo uma vida que não é sua, seguindo passos que não escolheu, usando uma máscara que já virou sua própria pele. Talvez seja simplesmente dizer, eu não sei mais quem eu sou. Na Bíblia, há uma história que poucos lembram. Em 1 Samuel 1 encontramos Ana. Ela era estéril, humilhada, quebrantada. Mas o que a tornou especial não foi esconder sua dor. Foi levá-la até o templo e derramá-la diante de Deus com uma honestidade tão intensa que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ana não orou palavras bonitas. Ela gemeu, chorou, confessou sua angústia sem filtros. E foi nessa confissão crua, nessa vulnerabilidade radical, que Deus a ouviu e transformou sua história. O que Ana nos ensina é poderoso. Deus não está esperando que você se arrume antes de chegar até Ele. Ele não precisa que você pinte um quadro perfeito da sua vida. Ele está esperando a verdade nua e crua. Porque a fé não começa quando você consegue resolver tudo sozinho. Ela começa quando você para de fingir que consegue. Quando você abre as mãos vazias e diz, é isso é tudo que eu tenho, isso é tudo que eu sou. Há um outro versículo em Salmos 119, 28, que ilumina esse caminho. A minha alma está abatida de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Novamente, veja a ordem. Primeiro, a confissão.
Minha alma está abatida. Estou triste. Estou quebrado. Não estou fingindo estar bem. E só depois dessa admissão honesta vem o pedido por fortalecimento. Como se o salmista estivesse dizendo: eu não posso ser fortalecido enquanto estiver fingindo que não preciso de força. Essa é a armadilha que nos prende. Achamos que Deus só pode nos usar quando estivermos perfeitos. Achamos que a fé só é válida quando não vacilamos. Achamos que precisamos esconder nossas falhas para sermos aceitos. Mas a verdade é o oposto. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas honestas, pessoas dispostas a confessar o que realmente sentem, o que realmente temem, o que realmente carregam. Pense em Jó. Ele perdeu tudo. E quando seus amigos vieram consolá-lo com discursos bonitos sobre fé e justiça divina, Jó fez algo radical. Ele questionou, ele desabafou, ele disse coisas que escandalizaram os religiosos ao seu redor. Mas no final, Deus honrou a honestidade de Jó mais do que a piedade artificial de seus amigos, porque Deus prefere suas perguntas sinceras às suas respostas decoradas. Ele prefere sua dúvida honesta à sua certeza fingida. Talvez você esteja pensando, mas se eu confessar o que realmente sinto, se eu admitir minhas dúvidas e medos, isso não vai destruir minha fé. E aqui está a revelação que pode mudar sua vida. Não, não vai destruir, vai libertar. Porque a fé que precisa de mentiras para sobreviver não é fé, é apenas uma ilusão frágil. A fé verdadeira é forte o suficiente para suportar a verdade. Toda ela. Lembro-me de ter ouvido sobre uma jovem, poderia ser Ana, poderia ser Rebeca, poderia ser você, que durante anos carregou a culpa de algo que fez no passado. Ela orava, jejuava, servia na igreja, mas aquele peso nunca saía, porque ela nunca havia realmente confessado. Não a Deus em oração decorada, mas a Deus em lágrimas honestas. Até que um dia, no silêncio do seu quarto, ela parou de tentar ser espiritual e apenas foi honesta. Deus, eu fiz isso, e me odeio por isso, e tenho medo que tu também me odeie. E foi naquele momento de confissão aterrorizante que ela finalmente sentiu a presença de Deus. Não em condenação, mas em abraço. Isso nos leva a uma verdade profunda. A confissão não é sobre informar Deus de algo que ele não sabe. Deus já conhece tudo. A confissão é sobre você finalmente conhecer a si mesmo. É sobre quebrar as barreiras que você construiu entre quem você realmente é e quem você finge ser. É sobre deixar cair a máscara e descobrir que, mesmo sem ela, você ainda é amado. Talvez até mais amado, porque agora é real. Pense em Pedro, o apóstolo. Ele jurou que nunca negaria Jesus. Ele se achava o mais forte, o mais fiel. Mas quando o medo chegou, ele negou 3 vezes. E qual foi o momento de virada? Não foi quando ele voltou e fingiu que não tinha acontecido. Foi quando ele olhou nos olhos de Jesus e deixou que as lágrimas confessassem o que suas palavras não conseguiam dizer. E foi nessa confissão silenciosa, nessa admissão de fracasso, que Jesus o restaurou. A fé começa quando você confessa o que tem medo de admitir, porque é aí que você para de confiar em si mesmo e começa a confiar em Deus de verdade. Enquanto você estiver segurando as rédeas, fingindo que tem tudo sob controle, você não precisa realmente de Deus. Ou pelo menos é isso que você pensa. Mas quando você solta, quando confessa, eu não consigo, quando admite, eu estou perdido, é aí que Deus pode finalmente trabalhar. Porque Ele não compete com sua autossuficiência. Ele espera sua rendição. E aqui está a parte bonita. Quando você confessa, algo sobrenatural acontece. É como se a luz entrasse em lugares que estavam escuros há anos. É como se correntes invisíveis se quebrassem. Não porque você disse as palavras mágicas certas, mas porque você escolheu a verdade. E a verdade, mesmo quando dói, sempre liberta, sempre cura, sempre abre caminhos que pareciam fechados. Então, o que fazer com isso? Como aplicar essa verdade na sua vida hoje? Talvez comece com um momento de silêncio. Não aquele silêncio vazio de uma oração automática, mas um silêncio intencional, onde você permite que a verdade suba à superfície. Onde você pergunta a si mesmo, o que eu estou escondendo? O que eu tenho medo de dizer? Qual é a confissão que está presa no meu peito? E quando essa verdade aparecer, não a empurre de volta.
Não a julgue. Apenas deixe-a existir. Depois, se você tiver coragem, fale. Pode ser em oração, pode ser em um diário, pode ser com alguém de confiança. Mas diga em voz alta o que você tem guardado em silêncio. Não precisa ser eloquente, não precisa ser profundo. Pode ser simples como: Deus, eu estou com medo, ou eu me sinto perdido, ou eu não sei se consigo continuar. Porque essas palavras simples, quando verdadeiras, têm mais poder que 1000 orações decoradas. E então, espere, não por uma resposta imediata ou uma solução mágica, mas pela paz que vem quando você para de carregar sozinho o que nunca foi feito para ser carregado dessa forma. Pela leveza que surge quando você tira a máscara, pela liberdade que só a verdade pode dar. Porque a fé não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter coragem de fazer as perguntas verdadeiras. Tem um versículo em João 8,32 que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Nós costumamos ler isso pensando em verdades teológicas, doutrinas, conceitos espirituais. Mas e se for também sobre a verdade sobre você mesmo? Sobre suas lutas, seus medos, suas falhas? E se a liberdade começar quando você para de mentir para si mesmo e para Deus sobre quem você realmente é? Há uma beleza estranha nisso tudo. Quando você confessa, quando admite, quando se rende, você descobre que o Deus que você tanto temia desapontar é o mesmo Deus que estava esperando exatamente por isso. Não pela sua perfeição, mas pela sua honestidade. Não pela sua força, mas pela sua fragilidade. Porque é na fraqueza que ele se mostra forte. É na confissão que ele se revela restaurador. É na rendição que ele se manifesta como Salvador. Então talvez hoje seja o dia em que você finalmente diz o que precisa ser dito. O dia em que a fé começa de verdade, não quando você finge que está tudo bem, mas quando você confessa que não está. O dia em que você descobre que Deus não estava esperando sua perfeição, Ele estava esperando sua verdade. E agora que você a trouxe, tudo pode mudar, porque a fé começa quando você confessa o que tem medo de admitir. E essa confissão, por mais aterrorizante que pareça, é o primeiro passo para a liberdade que você sempre buscou, para a paz que você sempre quis, para o recomeço que você achava impossível. A fé verdadeira não nasce no esconderijo das aparências. Ela nasce na coragem da confissão. E essa coragem, hoje, pode ser sua. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, deixe nos comentários seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Queremos orar por você, pela sua família e por aquele parente próximo que você sabe que está passando por dificuldades. Sua oração nunca está sozinha. E se esta mensagem fez sentido para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um conteúdo novo. Que Deus abençoe sua jornada.